A paz do Senhor Jesus, queridos. Um bom dia para você. Tudo bem com você? Comigo vai bem também. Mais uma vez nós vamos passar mais um estudo aqui, tá? Rapidinho, porque os meus minutos são poucos. E hoje nós estamos tentando descobrir quantos adjetivos cabem em Jesus. Queridos, Jesus é uma pessoa, é alguém, é um ser, é um Deus que cabe em todos os espaços vazios do mundo inteiro. Jesus, ele preenche todos os espaços vagos no mundo todo. Então, por mais que procuremos adjetivos, substantivos ou predicados para colocar em Jesus, mais que procuremos, você e eu não encontraremos o suficiente. Encontrei alguns que façam necessário para a minha vida espiritual e eu quero compartilhar com você também, tá bom? E por mais que procuremos, continue procurando, continue estudando, que você vai encontrar as centenas, as dezenas e os milhares de adjetivos, substantivos e predicados que cabem no Senhor Jesus. Então, nós vamos estudar a palavra Espírito. Primeiro, a palavra Espírito, porque jamais entenderemos Evangelho de Mateus capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1 todinho, tá? Se nós não entendermos, e outros, existem outros, se nós não entendermos a palavra Espírito, o Espírito, quem é o Espírito? Por exemplo, antes de começar a ler, eu quero falar com você. Você que está ouvindo esse vídeo agora, vendo esse vídeo, você é um ser humano, óbvio. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Vamos falar de novo. Um corpo, uma alma e um espírito. Amém? Para existirem 3 espíritos, é necessário existirem 3 corpos. E com Jesus, for assim, um corpo, uma alma e um espírito. O Espírito Santo de Deus desce na terra, no Evangelho de Mateus capítulo 1, entra no ventre da jovem chamada Maria, gera um corpo para nele habitar, para aquele corpo humano. Por isso Jesus é chamado Filho do Homem diversas vezes na Bíblia Sagrada. É a parte carne para ser levado à cruz do Calvário para um sacrifício vivo em prol da humanidade. Então, no momento da morte, ali houve o sepultamento daquele corpo, Jesus carne, né? Conforme nós encontramos na primeira carta de João 4:2, e nós estamos aqui confessando que o nosso Salvador veio aqui, passou aqui. Quem dentre os irmãos que já ouviu aquele hino dizendo assim: Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. Você já ouviu? Pois é, Jesus já passou aqui para poder, ele em espírito, né? O Espírito Santo que é ele, porque o Espírito é imortal, Deus é imortal. Evangelho de João 4:24, Deus é Espírito, ele passou por aqui, gerou aquele corpinho, Salmos 2, versículo 7, e aquele corpinho passou a ser chamado Filho de Deus, para ser levado à cruz do Calvário mais tarde, por você e por mim. Aí, vamos primeiro entender a palavra Deus. Deus, irmãos, Deus tem um nome,
Deus Brasil, Deus globo terrestre, tem um nome. Ele tem um nome, o nome dele é Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. Deus é único. Deuteronômio 6:4 e Evangelho de Marcos 12:29. Lá no Evangelho de Marcos 12:29, Jesus falava com os discípulos e ele dizia assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ali ele estava falando como ser humano, parte carne. Viu, irmãos? Vamos para a Bíblia Sagrada. Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador e conservador do universo. De acordo com Colossenses 1:16-17, tudo foi criado por ele. Ele quem? Jesus, querido. Vamos estudar, vamos ler a Bíblia. Descubra o que está na tua Bíblia que você nunca leu, que você nunca foi ensinado ou ensinada, mas está lá na tua Bíblia Sagrada. Está lá, querido. A Bíblia Sagrada é a única bússola que nos levará às mansões celestiais. E se eu não ler o que está aqui dentro e não crer e for batizada, o que eu já fui, creio e já fui batizada em nome de Jesus, Evangelho de Marcos 16:16, se eu não crer no que está aqui dentro, que Jesus é Deus, se o ser humano não crer que Jesus é Deus, como está aqui dentro desse livro, vou te mostrar de novo, que está aqui dentro da Bíblia Sagrada, este ser humano está do lado de fora do aprisco. Nome de igreja não levará ninguém às mansões celestiais, mas ele sim, só Jesus, querido, só Jesus. Criador, Colossenses 1:16-17, já falei com você. Tudo foi criado por Jesus. Isaías 40:28, eterno Deus, o Senhor, o Criador de tudo. Eu vou passando os respaldos bíblicos para você estudar aí, porque não cabe no vídeo, tá bom? Eu não posso ler. Eu sou, Êxodo 3:14. Conforme alguns exegetas, esse termo eu sou o que sou quer dizer existente por si mesmo. E você estudando a Bíblia, você vai encontrar sempre eu sou e sempre Jesus dizendo eu sou e sempre Jesus se colocando a si mesmo na primeira pessoa do singular. Eu sou, eu tenho, eu faço, eu posso, eu tiro, eu dou, eu mato, eu faço viver, eu crio. Todos os verbos cabem nele. Amém, querido? Todos os verbos cabem nele. Eu sou, a primeira pessoa do singular, eu sou o que sou. Foi o que ele falou com Moisés lá em Êxodo 3. Salvador. Nós estamos estudando tudo junto. Substantivo, predicado e adjetivo. Tá bom? Salvador. Esqueceram, Salmo 106:21. Esqueceram de Deus, seu Salvador. Lucas 2:11. O Salvador que é Cristo, o Senhor. Não existe na Bíblia Sagrada dois senhores. Existe um Senhor, o Senhor Jesus. Amém? Mediador. 1 Timóteo 2:5, querido, estude isso aqui. Estude Jesus Cristo como homem e você vai entender Jesus Cristo como homem. 1 Timóteo 2:5. Redentor. Eu tenho que ser rápida. O meu Redentor vive. Isaías 47:4. Primeiro, Redentor. Jó 19:25. O meu Redentor vive. Isaías 47:4 e Jeremias 50:34. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos.
É o Senhor, não os senhores. Não se encontra plural na Bíblia, tá bom? O Senhor dos Exércitos, Ageu 2:4. Senhor. Gênesis 2:4, 4, 6. Essa palavra, quando impressa com maiúscula, representa a palavra hebraica. Eu vou repetir só letras, porque eu não falo hebraico. É YHVH, isto é, Jeová. Refere-se também a Cristo. Lucas 2:17 ou 2:11, Romanos 10:9, 2 Coríntios 4:5, etc. Porque tem mais, mas não dá para colocar tudo, tá bom? A água. Quantas pessoas que têm brigado e contestado nessa última hora contra o batismo em nome de Jesus? Quantas pessoas? 1 Pedro 3:18 ao 21. O batismo salva. Inclusive eu ouvi de um pastor que batismo não salva, mas o batismo salva segundo a Bíblia Sagrada. E eu prefiro entrar por ela, não por homem algum, né? É fogo. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como fogo? Essa palavra Deus. Deus é um substantivo e não um adjetivo. A palavra Deus nomeia um ser, seja a divindade suprema, como no monoteísmo, que somos nós. Nós somos monoteístas. Nós adoramos a um único Deus, Jesus Cristo. Nomes do Espírito Santo. Nomes do Espírito Santo, eu preciso deixar isso aqui para você. Bom Espírito, Neemias 9:20. Consolador, João 14:12 ao 18. O Espírito, Efésios 5:18. O Santo, João 1:2-20. Paracleto, João 14:16, 17 e 18. O Espírito de adoção, Romanos 8:15. Recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai ou meu Pai. Abba Pai é um vocábulo hebraico, caldaico, que significa pai ou meu pai, e é usado junto com a palavra pai, para exprimir invocação filial a Deus. Evangelho de Marcos 14:36 ao 41. Jesus aparece como filho do homem, lá no Evangelho de Marcos 14. E como homem, ele orava ao Espírito que habitava naquele corpo. Sim, querido, como homem, ele orava ao Espírito Santo, como homem, como ser humano. O ser humano ficou no túmulo há 3 dias e o ser humano fora ressuscitado pelo Espírito Santo. Esse corpo que Jesus carregou, o Espírito carregou, ele é ressurreto hoje nas mansões celestiais, que você e eu também seremos. Você crê na ressurreição? Sim, nós receberemos um corpo ressurreto e estaremos para toda a eternidade com ele. Mas para os que creem e forem batizados no nome de Jesus. Amor, 2 Timóteo 1:7. Conhecimento, Isaías 11:2. Conselho, Isaías 11:2. Cristo, nome do Espírito Santo, Cristo, Romanos 8:9. E nós vamos encontrar Deus novamente. Gênesis 1:2, Êxodo 31:3, Números 24:2, 1 Samuel 10:10, 2 Crônicas 15:1, Evangelho de Mateus 3:16, 12 e 18, Primeira Carta de João 4:2. Todo Espírito de Deus, todo Espírito de Deus. Você está entendendo que você tem um Espírito? Por isso que você está vivo, que você anda sobre a terra? É por conta do Espírito, a vida dada por Deus ao ser humano, lá no Éden. E esse Espírito continua com a humanidade. Então, todo Espírito esse que mora aqui dentro, que confessa que Jesus veio em carne e pertence a Deus. Nisto conhecereis. Se ele não confessa, ele não é de Deus. Então,
nós vamos já apressar aqui. Tem muito material, mas eu não vou poder passar para você, porque o vídeo não cabe, tá bom? Ressurreição e a vida. Evangelho de João 11, 25, 32 ao 44. Romanos 66, 4. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, andemos também em novidade de vida. Lá no Efésios 4:3, você vai encontrar a unidade da fé. Unidade vem da palavra único. A unidade da fé, esse é o nosso Deus. Leia todo o Efésios 4, que você vai entender Deus, que é Jesus Cristo, lá no Efésios 4 também. Porque toda a Bíblia fala dele como Deus, Jesus Cristo. Isaías 7:14. Lá no Isaías 9:6 e 7:14, você vai encontrar falando acerca de Jesus, e você vai encontrar essa mesma palavra lá em Evangelho de Mateus 1:23, a mesma palavra. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, chamando-o pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Evangelho de Mateus 1:23, Isaías 7:14. Compare os dois para você ver, tá bom? E eu quero dizer para você que hoje nós estamos passando pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. E eu quero pedir a você, inscreva-se em nosso canal missionário lá no YouTube, Irene Neiva, Cristo ontem e hoje. E vamos aprender, comente, faça comentários, tá? Converse comigo, faça comentários e nos ajude a esse canal crescer e nos ajude a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? A paz do Senhor Jesus.